Qualquer pessoa está preocupada com o tempo, está contando os dias para as férias, está contando os dias para o fim de semana chegar. Sempre iniciamos a semana pensando no final de semana. E depois pensamos em como o tempo passou rápido, apesar de esse ter sido nosso principal desejo. Parece que é um desejo ingrato, um desejo que não nos conforma. E essa disputa com o tempo, que não parece ser muito racional do ser humano, é discutida por Georg Simmel. Georg Simmel é um autor alemão que vai estar ali no princípio da sociologia e vai discutir características de como o processo de individualização do ser humano acaba sendo necessário. Ele vai estar disputando espaço com Durkheim e basicamente vai mostrar os limites da sociologia durkheimiana, que, para quem não lembra, é uma sociologia que vai pegar lá do macro. Ele vai ignorar os valores elementais, os valores ligados aos indivíduos, e a partir dessa análise de ignorância dos valores dos indivíduos e pensar no bloco social é que o Durkheim vai sedimentar as bases da sociologia. A questão é que o Georg Simmel não é um cara que entende que a sociedade acaba sendo um corpo teórico preciso. Ele vai valorizar o indivíduo, mas vai valorizar muito, não só como Weber fez, é algo muito além disso. Para ele, o indivíduo é algo concreto, é algo que eu tenho que partir. A sociedade é uma abstração e a discussão a partir de ser feito disso precisa ser feito aos poucos. Daí que os objetos de pesquisa do Georg Simmel são os elementos que foram ignorados na tradição durkheimiana. Esse cara foi fundador de uma área conhecida como microsociologia. Quais são as principais ideias do Georg Simmel, então? No processo de individualização do ser humano, eu posso comparar a vida numa cidade pequena da vida numa cidade grande. E qual é a principal diferença? É claro que a questão do fluxo do movimento, a aceleração é muito importante. Na cidade pequena, eu tenho poucos indivíduos, eu tenho uma vida mais lenta, e nessa vida mais lenta, esses indivíduos procuram esse processo de conhecer uns aos outros. Acaba se conhecendo a coletividade, tendo-se relações mais longas, relações de longa duração. Na cidade grande, nós temos fluxos constantes, nós temos uma percepção a cada vez menos apercebida dos outros e a cada vez eu percebo menos as pessoas. A vida na cidade grande traz tantos estímulos, mas tantos estímulos que você não consegue absorver nenhum deles. E aí que você precisa de algo além da tua natureza, do teu instinto, do teu coração, que é aquilo que rege a vida na cidade pequena para o Georg Simmel. Você precisa do teu cérebro, do teu intelecto. O teu intelecto vai te ajudar a construir uma espécie de barreira para tantos estímulos. E o que você vai fazer é basicamente desenvolver uma espécie de característica de reserva. A sua personalidade vai mudar. Você vai ficar mais insensível a algumas coisas, desenvolvendo aquilo que o Georg Simmel chamou de atitude blasé. A atitude blasé é uma espécie de comportamento humano que não demonstra exatamente aquilo que deveria demonstrar, justamente pela sua repetição intensa, justamente pelo número de estímulos. Então eu estou feliz, mas aí eu já fiquei tantas vezes feliz na cidade, ou já perdi a ideia do que é ser feliz, que eu dou um sorriso meia boca. Eu deveria demonstrar com mais firmeza, com mais característica, eu deveria deixar bem claro que eu estou feliz, mas talvez eu não deixe na vida urbana. A vida humana nos deixa com essa característica de ter atitudes blasé, não demonstrando exatamente aquilo que nós sentimos. Findamos por perder essa característica de ser tão precisos com relação aos sentimentos. Tudo isso é movimentado pela questão da economia, pela questão do capitalismo, mas ele chamou ali de economia monetária, já que tudo está relacionado a um fim, a um lucro, a um objetivo. Minha vida então fica cada vez mais rápida, mais intensa e eu preciso fazer as coisas, eu estou correndo. Observem, por exemplo, que no tempo de Georg Simmel as pessoas já andavam com relógios de bolso. Hoje eu ando com celular. E os dois têm a mesma função, basicamente. A ideia é de te informar constantemente as horas para você ficar duelando com ela, você ficar brigando. Eu discuti algum tempo atrás com alguns alunos da outra série que conforme nós precisamos cada vez mais, no sentido de dar precisão, né? O tempo, menos nós nos apropriamos do tempo e mais agoniados ficamos em relação a eles. Então a questão da ansiedade, ela precisa ser estudada como uma espécie de fator que foi intensificado pela medição do tempo acurada pelo ser humano. Afinal, como ficar ansioso quando eu não consigo entender que eu vou ter um tipo de compromisso daqui a uma hora? Quando meu compromisso vai ser daqui a 2 luas, como era na Idade Antiga, ou vai ser daqui a 2 estações, ou a 2 colheitas. Quanto mais o ser humano ficou preciso na relação dele com o tempo, mais ele criou uma espécie de fator essencial ou de base para a criação de uma doença nova, que é a ansiedade.
É claro que isso é uma perspectiva sociológica de uma coisa que é estudada pela psicologia, mas é só você pensar em como elementos psicológicos, elementos individuais estão relacionados à nossa vida com a sociedade e como a gente pode levantar essas questões constantemente. Nossa relação com o tempo é cada vez mais nociva, ela nos força a produzir, ela nos força a estar 24 horas atento. Por exemplo, a ideia do celular. O celular vai cada vez nos monitorar cada vez mais. Precisamos prestar conta com os outros constantemente. Filhos devem prestar conta com os pais de onde estão, para onde estão. Adultos devem prestar conta com seus chefes e assim por diante. A questão é o monitoramento constante da sociedade, e como a gente vai ver, vai ter as suas vias de fato lá em Foucault. E para fechar esse bloco de George Simmel, a gente precisa discutir a questão da uniformização diante das diferenças. Como você pode ser diferente diante de uma sociedade que quer te uniformizar? Como as diferenças aparecem? Afinal, existe uma pressão social tão grande em que a tua cultura coletiva acaba sendo posta na dianteira, sendo minimizada a tua cultura individual. Ou seja, aquilo que você vai pretender ser, os teus processos de individualidade acabam sendo colocados em menor quantidade, acabam sendo sublevados em relação ao teu processo coletivo, aquilo que era por bem maior. Traduzindo, você trabalha porque de alguma maneira você entende que é aquilo que vai te sustentar, porque o mundo precisa disso, né? O mundo movido a dinheiro. Mas na verdade você trabalha para sustentar o sistema capitalista. Esta é uma questão fundamental para a gente entender. O seu trabalho fundamenta outro sistema muito maior e não te deixa preservar as suas individualidades. Talvez, e só talvez, sua vida ganhasse outro sentido se você corresse atrás do seu sonho. Essa é uma questão colocada pelo George Simmel. Mas se a uniformização é basicamente algo implacável, como o ser humano demonstra as diferenças na sociedade segundo George Simmel? Através do exagero. Nós exageramos em nossos processos para poder demarcar nossa área de individualidade. É aí que a moda vai surgir, é aí que redes sociais como Facebook, como Instagram ou como YouTube acabam sendo muito mais fáceis e apreensíveis para a gente. As pessoas exageram nas coisas, fazem coisas absurdas para poder demarcar a sua individualidade, que elas são uma pessoa única, que elas são uma singularidade no mundo. É isso, galera. Valeu!